Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia e hoje o vídeo é um pouco diferente. Normalmente a gente sempre fala sobre as pregações, sobre os sermões e esse tipo de vídeo também não vai parar no canal, porque esse é o propósito do canal, levar a palavra de Deus para as pessoas e a gente vai falar cada vez mais do Evangelho. Mas esse vídeo, ele vai ser um vídeo que a gente vai começar a falar de livros cristãos, livros de Deus. O canal vai continuar assim falando sobre pregações, só que uma vez por mês vamos ter esse vídeo bônus, né? Então a gente vai começar a falar também sobre livros cristãos, além das pregações. Então, o livro escolhido de hoje vai ser O Peregrino. É meu livro favorito, assim, abaixo da Bíblia. É escrito por um autor que eu gosto muito, né? Foi escrito há muito tempo atrás, que é o John Bunyan. E o John Bunyan é um dos meus autores favoritos, né, abaixo da palavra de Deus, é claro, da Bíblia. E ele foi um autor que ele me inspira muito, porque ele escreveu esse livro e vários outros livros estando preso, pregando a palavra de Deus. Ele foi preso porque ele não era da igreja anglicana e na época somente os anglicanos podiam pregar. Mas ele mesmo assim pregava. Ele nasceu em 1628 e ele escreveu esse grande clássico aqui, e tem outros também que eu vou apresentar para vocês aqui no canal, né? Além desse O Peregrino, tem A Peregrina, tem Guerra Santa, tem vários outros livros que foram clássicos dele. Eu gosto muito desse livro, é meu favorito, porque ele mostra a jornada do cristão, né, que é o nome do personagem principal, é a jornada do cristão para a cidade celestial, que é o céu. E ele vai ter vários desafios no meio dessa jornada. E muitas vezes ele vai encontrar com personagens que a gente encontra até hoje, só que esses personagens, eles são um pouco engraçados, que o nome deles é bem o nome daquilo que eles acreditam. Então é formalista, hipocrisia, sábio segundo o mundo, legalismo, também vai ter o evangelista, também vai ter o fiel, esperança e tantos outros. Então ele vai encontrar personagens tanto que vêm de Deus, né, da cidade celestial, que o rei manda para ajudar na jornada, tanto personagens que são mandados pelo diabo para querer acabar com a jornada dele. Eu gosto muito desse livro porque ele nos mostra como a jornada, a vida é uma jornada, e como a nossa jornada precisa estar alinhada com os planos de Deus, e como nós temos um destino. Muitas vezes a gente para pensar na nossa vida apenas como as coisas que a gente quer, aquilo que a gente quer conquistar, aquilo que a gente quer conseguir, e aquilo só para nisso mesmo, né? Mas nós precisamos nos lembrar que há uma cidade celestial. Nós precisamos nos lembrar que a nossa vida não termina aqui nessa terra. Esse livro aqui, que é o livro que eu escolhi da editora Príncipes, ele tá todo marcado, eu marco ele de lápis, e ele tem várias frases aqui muito interessantes que foram marcadas por mim, porque eu gostei muito da forma como o John Bunyan trabalha o texto, né? Eu gosto muito de todos os livros dele, eu acho que ele foi um excelente escritor, e por incrível que pareça, ele não teve estudo. John Bunyan, ele foi um latoeiro, e ele foi um homem que dentro de uma prisão, ele conseguiu ter a visão daquilo que Deus queria para a vida dele. Ele não parou de pregar o evangelho, ele foi fiel até o fim, até um dia que libertaram ele da prisão, né? Posteriormente, ele ficou 12 anos preso. Ele é preso até uma segunda vez, mas ele também foi logo liberto, e ele continuou pregando a palavra. Eu separei aqui uma parte pra gente ler junto, que é quando ele fala, ele encontra com um ateísta. Ele estava já bem perto da cidade celestial e ele encontra com esse personagem que muitas vezes nós encontramos até hoje, não só fisicamente, mas com os ideais ateístas, com os ideais incrédulos. E ele tem uma conversa com aquele homem e diz assim: ateísta, dou risada ao ver que sois pessoas tão ignorantes, a ponto de se submeterem a tão tediosa jornada, correndo o risco de nada obterem ao final, senão a própria viagem. Aí o cristão diz: por que achas que não haveremos de ser recebidos na cidade celestial? A ateísta responde: recebidos? Não existe lugar como o que sonhas em parte alguma neste mundo. E o cristão responde: mas existe no mundo vindouro. Aí o ateísta diz: quando eu estava em casa no meu país, ouvi falar desse lugar, e ao ouvir falar, saí a procurá-lo, e venho em busca dessa cidade há 20 anos, mas não encontrei nada desde o primeiro dia em que me pus a buscá-lo. E aí ele coloca até algumas referências bíblicas também, que dizem respeito a algumas coisas que ele coloca aqui no livro. No caso aqui é Jeremias 22:12 e Eclesiastes 10:15. Mas aí o cristão responde: ambos de nós, Esperança e eu, Esperança era um amigo que ele encontrou ali junto na jornada, ouvimos e cremos que tal lugar existe e que poderemos achá-lo. Ateísta, não tivesse eu acreditado, não teria vindo de tão longe a procurar. Mas sem nada encontrar, eu teria encontrado se existisse, pois caminhei para mais longe que vós. Voltarei para minha casa e buscarei refrigério nas coisas que lancei fora, por esperança de encontrar o que agora não existe. Cristão, para a esperança, ele diz para o amigo dele: será verdade o que diz esse homem? A resposta graciosa de esperança.
Preste atenção, ele é um dos aduladores. Lembra-te do que nos custara antes de ter dado ouvidos a sujeitos como ele? O quê? Dizer que o Monte Sião não existe? Não vimos o portão da cidade quando estivemos nas montanhas deleitantes? E não estamos nós andando pela fé? Sigamos em frente, cristão, para que não sejamos outra vez castigados. Tu devias lembrar da lição que aprendemos. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Provérbios 19, 27. Digo outra vez, irmão, pare de ouvi-lo e acreditemos na salvação da alma. Hebreus 10, 39. Então eu separei essa parte para a gente ler, porque é o que acontece até hoje. Muitas vezes pessoas usadas pelo diabo vêm nos encontrar, assim como aconteceu com o cristão, onde aquele homem ateísta, ele se encontrou com o cristão para querer desviá-lo da fé. E muitas vezes a gente vai ver isso nesse livro. Algumas vezes o cristão ele até aceita essa proposta, mas ele percebe que ele está entrando num erro. E aí o Senhor mostra para ele como sair daquela situação e ele sai. Outras vezes ele ora também para que ele saia. Foram partes marcantes aqui desse livro para mim. Tanto essa parte do ateísta, mas principalmente também no castelo da desesperança, né? No castelo de desespero. A gente percebe aqui como aquele homem se manteve firme. E essa é uma coisa que nós precisamos ter também, essa firmeza. Nós não podemos nos retroceder na nossa jornada cristã, assim como o cristão não retrocedeu. Então, eu gosto de trazer sempre, né? Vou começar a trazer aqui para vocês sempre esses vídeos com livros cristãos, porque muitas vezes a gente, sim, acaba colocando o nosso tempo em coisas da terra. Então, em filmes, em séries, em vídeos sem importância. E aquilo que é pra gente focar, muitas vezes a gente não foca. Mas que nós venhamos focar principalmente na palavra de Deus. Eu estou até com a minha Bíblia aqui do lado. Focar na palavra de Deus, que ela sim é inspirada também pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é o principal livro que a gente pode ler nesse mundo, é a palavra dele, porque ela foi toda divinamente inspirada por Deus. E essa é a pura palavra dele. Então a gente sabe que homens foram usados para escrever, mas o Senhor deu toda a inspiração, então nenhum livro se compara a ela. A gente pode sim ler livros cristãos, como é o caso desse que eu estou indicando para vocês, o Peregrino hoje, mas sabendo que esse livro sempre está abaixo da palavra de Deus. Até quando eu vou, às vezes, organizar a minha estante, eu sempre coloco a Bíblia acima dos meus livros. Então eu nunca coloco nada acima dela, nenhum livro, nada. Eu sempre gosto de deixar assim, porque ela é a nossa base. E os outros livros, eles ajudam a nossa jornada cristã, mas eles sempre estão abaixo da palavra de Deus. Então, eu gostaria sim que vocês lessem esse livro. Se vocês não leram ainda, estão perdendo tempo, leiam esse livro. Ler hoje não é uma tarefa mais cara, não é uma tarefa demorada. A gente sabe que ler no passado era algo sim que custava caro, mas hoje a gente tem muitos bons livros e estão a preços super acessíveis. Às vezes, em vez de a gente investir dinheiro comprando coisas sem importância, coisas que não têm valor, a gente deveria sim investir em livros que edificam. Eu vou aqui, a partir desse vídeo, né, uma vez por mês, dar dicas para vocês de livros edificantes, livros para fortalecer a nossa fé. Vou trazer também a história de homens de Deus aqui, quando eu falar desses livros, vou procurar também falar sobre os autores, né, porque é uma coisa que ajuda muito a gente falar sobre os autores de livros que edificam, porque foram homens e mulheres que perseveraram na fé, e falar também um resumo, né, sobre esses livros. A gente sabe também que a gente tem que ter cuidado até com a tradução que a gente escolhe. Eu gostei dessa editora Príncipes aqui, porque ele fala que o texto é integral traduzido do original em inglês. E eu recomendo para vocês esse livro aqui e outros que seguem essa mesma linha. Porque muitas vezes, principalmente em obras clássicas, eles gostam de trazer uma linguagem mais contemporânea. É claro que a gente tem que buscar o traduzido, né? Se a gente não sabe ler em outro idioma. Mas se a gente pega uma obra muito atualizada, a gente corre o risco de perder a essência da obra também. Esse aqui, eu vou até mostrar essa parte para vocês. É um texto integral traduzido do original e isso é muito bom. Porque ele só foi traduzido mesmo do original que o John Bunyan escreveu. Porque às vezes eles mudam os nomes dos personagens, os diálogos acabam ficando bem diferente do original, mas esse não. Ele é um livro muito bom, ele começa muito bom, termina muito bom, é um livro maravilhoso. E a principal coisa que eu gosto nele é porque ele nos dá essa questão da gente prestar atenção na nossa jornada. Ele é um livro que ele foca muito na jornada do cristão. Eu li ele em poucos dias, eu gosto muito de ler, gosto mesmo de ler e reler livros várias vezes, planejo reler ele de novo. Spurgeon leu esse livro mais de 100 vezes, não esse que eu tô segurando, né, especificamente, mas o que ele tinha em original em inglês, e foi maravilhoso para a vida dele e para a vida de vários homens de Deus. Quando nós lemos Peregrino, nós não nos arrependemos. Como eu falei, é meu livro favorito, falo de boca cheia, porque realmente é um livro que eu gosto muito, um autor que eu gosto muito.
Vou dar várias indicações aqui para vocês de livros desse autor também, porque ele foi um homem muito inspirado por Deus para escrever livros assim. E que a gente possa cada dia mais estar firmes na fé. Então, uma dica que eu dou para vocês é a gente sempre buscar coisas, até quando a gente vai passar o nosso tempo, coisas que tenham os ideais cristãos. Então, como eu falei, livros de Deus, vídeos de Deus, filmes de Deus, sempre buscando conteúdos mesmo de Deus, para a honra e para a glória de Deus, porque fortalece a nossa fé. Muitas vezes a gente perde horas ali, 1, 2, 3 horas, vendo coisas sem importância, coisas que não agregam, mas nós devemos sim ver coisas que vão edificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, para que quando chegar o dia mau a gente não ser achado em falta, mas ser achado sim, arregimentado como um soldado que está pronto para a batalha. E esse livro vai mostrar também muito isso, vai falar sobre a luta do cristão com o diabo, vai mostrar a luta dele com Beelzebul, vai mostrar vários episódios que vocês vão identificar aqui a vida, a jornada cristã realmente. Então é um livro que eu gosto muito e que a gente possa realmente perseverar na nossa fé, lendo livros que edificam, vendo vídeos que edificam e alimentando a nossa fé cada vez mais. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!